pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de mecânica dos sólidos e nessa videoaula a gente vai estudar um pouco mais sobre a energia total de deformação. Esse é o ponto assim principal dessa videoaula, mas ao longo dela a gente vai estudar também a integral de Moore, porque está ali relacionado com a energia total de deformação. Então, vamos começar aqui analisando esse exemplo aqui que a gente deixou desenhado, que é uma barra aqui que está engaçada em uma extremidade, e na outra ela está sujeita a esses esforços, que são todos que a gente aprendeu ao longo aqui do curso, que é um torsor, momento normal de tração neste caso, momento fletor e um cortante aqui. Então, o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de energia por unidade de volume, que no caso, quando a gente tiver forças e esforços normais, eles vão ser dados por aqui U0 igual a sigma ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. E para a tangencial, o zero é igual a tal ao quadrado dividido por 2 vezes g. Você pode perceber que é a mesma coisa. Aqui mudando apenas o tipo do esforço, né, se é normal ou tangencial, e aqui o seu módulo de elasticidade correspondente. Então a gente tem aqui, considerando um esforço normal, que a energia total de deformação, né, se a gente relembrar que sigma aqui no esforço normal é dado por N sobre A, substituindo esse sigma aqui na energia por unidade de volume e fazendo a integral, a gente obtém que U é igual a integral de 0 a L de N ao quadrado dividido por 2E vezes A vezes, aqui ficou faltando o dl, né, que é o diferencial para a gente fazer a integral. Então, no esforço cortante, mesma coisa. A gente tem que tal é V sobre B vezes I, vezes o momento estático. Substituindo esse tal na energia por unidade de volume, a gente obtém a energia total de deformação dada por essa integral. Assim, pelo momento fletor, que é dado por esse sigma, como a gente aprendeu, substitui na energia por unidade de volume, obtemos a energia total dado por essa integral aqui, e a mesma coisa para o momento torsor, que é dado por esta equação, que ao substituir lá, a gente tem a energia pela integral. Só que essas são energias totais de deformação, não que são aplicadas no corpo, mas relacionadas a cada esforço. E aí, para a gente conseguir analisar a energia real total de deformação, ou seja, toda a energia que está acontecendo ali no corpo devido a todos os esforços, basta o quê? A gente somar todos eles. A gente vai ter que a energia total de deformação no corpo vai ser a energia devido ao esforço normal, mais energia devido ao momento fletor em x, mais energia devido ao momento fletor em y, ao cortante em x, ao cortante em y e ao torsor. Substituindo as equações que a gente obteve, nada mais vai ser do que a soma de várias integrais. Então, essa é a energia total de deformação, a soma dessas integrais que equivalem à energia devido a cada esforço que está sendo aplicado. Obviamente, se não tiver sujeito a um desses esforços, não vai ter a integral, porque vai dar zero. Outro ponto aqui importante que a gente tem é o teorema de Castiglione, que vai ser de suma importância para a gente entender a integral de Moore. O que ele fala? Que o deslocamento de um ponto da estrutura ele pode ser calculado pela derivada da energia total de deformação em relação a uma força aplicada a este ponto. Então vamos com calma e tentar entender melhor o que o teorema quer dizer. Ele diz que o deslocamento de um ponto da estrutura, você pode calcular ele pela derivada, por uma derivada. Então vamos com calma. Lembra quando a gente tinha a função singular? A gente aplicava ela apenas em estruturas que eram bidimensionais, que estavam no plano. Mas vamos supor que a gente quer analisar a deflexão em uma estrutura que está no espaço, né? Uma estrutura tridimensional, que não está restrita a apenas um plano. E a gente quer calcular a deflexão em um ponto específico. Então, o teorema de Castiglione diz que para a gente calcular a deflexão neste ponto específico que a gente quer, basta a gente calcular a derivada. Do quê? Da energia total de deformação. Tá aqui. Em relação a uma força aplicada a este ponto. Esse aqui é o grande porém. Que é em relação a uma força que está aplicada neste ponto. Então, primeiro porém, tem que ter uma força que está sendo aplicada no ponto que você quer calcular a
a deformação. Então, isso já é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. E o segundo ponto é o que está aqui na observação. O teorema ele considera o deslocamento apenas na direção de aplicação da força, sendo o sentido da força o referencial positivo do deslocamento. Então, por exemplo, se você tem aqui, no meio da estrutura, a gente tem uma barra aqui. E a gente quer calcular a deflexão dela para baixo, né? Está aqui para baixo. Para a gente calcular essa deflexão para baixo, a gente tem que ter uma força que está sendo aplicada aqui, neste ponto, e para baixo. Se a gente tiver nesse ponto uma força que está sendo aplicada para cima, ao calcular o deslocamento deste ponto, a gente vai estar calculando o deslocamento do ponto para cima, a menos que ele dê negativo, e aí sim a gente vai ter o deslocamento que a gente queria para baixo. Então isso é importante, que o teorema vai considerar o deslocamento na direção de aplicação da força. E aí a gente vai para a última parte, que é a integral de Mohr, que é justamente um conceito que a gente utiliza para corrigir esse pequeno problema do teorema de Castiliano, que tem que ter uma força aplicada no ponto que a gente quer. Então, o que a gente faz na integral de Mohr? Está aqui escrito, para calcular o deslocamento do ponto, no caso aqui do ponto A, a gente cria uma força unitária no ponto na direção desejada. Então, olha que esperto. Pelo teorema de Castiliano, a gente não precisava ter uma força sendo aplicada no ponto e ele vai considerar o deslocamento na direção de aplicação da força. Então, para a gente calcular o deslocamento em um ponto qualquer, que não necessariamente tem uma força aplicada neste ponto e na direção que a gente quer, a gente coloca lá uma força unitária. Bem simples, né? Então, aqui só para deixar demonstrado. Quando a gente coloca essa força unitária, ela vai influenciar em toda a estrutura. Então, a gente vai calcular aqui o momento causado, momento fletor em x, devido a essa força unitária. Por isso esse 1zinho aqui, que vai ser dado, que a gente chamou aqui de φ. Vai ser dado por φ vezes z. Mas φ é uma força unitária, vale 1. Então, o momento fletor em x vale 1 vezes z. A derivada, em relação a φ, basta a gente derivar essa função aqui, que vai dar 1 menos 1 vezes z. Então, a gente tem que o momento fletor em x, ele é dado pela soma de dois momentos aqui. Do P, que é o que a gente já tinha lá, mais o da unitária. Então, a energia total aqui de deformação vai ser devido a um esforço aqui normal, devido a fletor, né? Então, a gente usa aquela equação que a gente viu na primeira folha, só que vai ser a soma dos dois. Então, vai estar mxp mais mx1 ao quadrado, dividido por 2 vezes z, vezes ix, vezes dl, a integral aqui no comprimento. Então, a gente tem que a deflexão, aqui, o deslocamento do ponto, é dado pela derivada, como a gente viu pelo teorema de Castiliano e da energia total de deformação que a gente viu. Então, basta derivar o ponto aqui em relação à força que foi aplicada. Essa integral, esse ponto aqui vai dar zero, então não vai influenciar, por isso a gente pode colocar essa força unitária. E a gente chega que a deformação é dada, o deslocamento aqui do ponto é dado pela integral em L, que é no comprimento, mxp vezes mx1 linha, dividido por E vezes ix vezes dl. Então, esse aqui é apenas um exemplo. Mas se a gente tomar uma equação geral, né, porque nesse caso aqui tinha apenas fletor, mas se a gente tomar uma equação geral para a integral de Mohr, a gente vai ter que o deslocamento é dado pela soma de todas essas integrais aqui. Então, fazendo a soma dessas integrais, a gente tem o deslocamento, né, causado por todos os esforços. A gente pode sempre pensar nessa equação aqui e apenas ir zerando caso não tenha os esforços aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula.